Olá pessoal, hoje nós vamos ver a diferença entre as preposições entre e a preposição dentre. Muita gente não sabe usar, mas nesse vídeo eu vou explicar direitinho para vocês. Solta a vinheta. Mas primeiramente, pessoal, vocês já sabem, se inscrevam no canal, já deixem o seu like no vídeo, compartilhem também o vídeo nas redes sociais, assim o meu trabalho aqui no YouTube fica cada vez mais conhecido. E também não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram, onde eu faço postagens diárias, sempre, é claro, relacionadas à redação jurídica. Vamos lá então para a dica de hoje. Muita gente não sabe a diferença entre e dentre. O entre e o dentre é objeto, essa preposiçãozinha aí é objeto de dúvida de muita gente. Por exemplo, dê uma olhada na frase que vai aparecer para vocês aí agora. Com a entrada em vigor do CPC, realizaram-se algumas alterações no procedimento de prestação de contas, exigir contas. Entre elas, a de maior importância foi a modificação da natureza do provimento jurisdicional prolatado no final da primeira fase. Então, gente, a lei é entre elas ou dentre elas. Interessante a dúvida, né? Pois bem, pessoal, a preposição dentre é uma junção da preposição de com a preposição entre. Então, o dentre somente será usado quando o verbo, atenção, quando o verbo exigir tanto a preposição de quanto a preposição entre. Exemplos desses verbos são extrair, tirar, sair, surgir, retirar. Para exemplificar, dê uma olhada nessa frase aí. Extrai-se dentre as providências determinadas aquela que consta a folha 21. Pessoal, o dentre aí está correto, porque a gente extrai alguma coisa de algo. E este algo está entre. Então, extrai-se dentre. Estaria incorreto escrever aí, extrai-se entre. Tá bom, pessoal? Então vocês só vão usar a preposição dentre quando o verbo exigir tanto a preposição de quanto a preposição entre. Mas atenção, pessoal, eu já vou dar uma dica bem legal para vocês aqui, hein? Na maioria dos casos, nós não usaremos a preposição dentre, não, e sim a preposição entre. Exemplo de frases usando o entre. Dê uma olhada. Olha lá, vamos para aquela frase apresentada inicialmente. Com a entrada em vigor do CPC, realizaram-se algumas alterações no procedimento especial de prestação de contas, exigir contas. Entre elas, a de maior importância foi a modificação da natureza do provimento jurisdicional prolatado no final da primeira fase. É entre elas, pessoal. A gente não tem ali nenhum daqueles verbos, né? Retirar, extrair, tirar. Então, nós usaremos entre elas. Outra frase. Uma vez que a Oi S.A. é sucessora da Telesc S.A., deve arcar com os ônus assumidos por esta, entre eles a emissão de ações em decorrência da desestatização da Telebrás. Entre eles, não dentre eles, entre eles. Entre outras medidas, o magistrado indeferiu a tutela antecipada. Está certo. Entre, não dentre, porque a gente não tem aí um daqueles verbos que exigem a preposição dentre. O Código de Processo Civil de 2015 concebeu, entre suas normas fundamentais, o princípio da não surpresa, decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Novamente, hein? Entre, não dentre. Considera-se inepta a inicial, entre outras hipóteses, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Entre, não dentre. De novo, a gente não tem aí um daqueles verbos que exige a preposição dentre. Perceberam então, gente? Olha só, hein? Nós usaremos a preposição entre, não a preposição dentre, em 99,9%
dos casos. Essa é uma excelente dica. Então, se vocês tiverem dificuldade de saber se ele é entre ou dentre, muito provavelmente será entre, não dentre. O dentre nós usaremos apenas naqueles pouquíssimos verbos que exigem esta preposição, ok? Então essa é uma dica legal. Usem, em 99,9% dos casos, a preposição entre. Então, esse foi o recado de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Caso não sejam inscritos ainda no canal, se inscrevam, pessoal, no meu canal. Assim o meu trabalho fica cada vez mais conhecido e eu consigo assim divulgá-lo tanto aqui quanto lá no Instagram. Aliás, se não me segue no Instagram, também me siga, ok? Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.